Bom, vamos lá. Hoje é dia 25. Pelo que consta aqui para mim, deixa eu ver aqui. A Lauren não chegou, né? A Lauren não Não, chegou. ela e o Deixa eu ver JP aqui. não participaram das aulas hoje. Não, nenhum dos dois, né? Permanecem ausentes. Então já vou lançar a falta aqui. E nós já seguimos. Então, Lauren, JP. Salvando. Prontinho, pessoal. Vamos lá, gente. A gente está já bem avançados aí no nosso estudo da sociologia, né? Conseguimos imprimir um ritmo bom aí das nossas explicações, e aí nós já estamos no capítulo 7, em que tratamos dos regimes e sistemas de governo. Pessoal, uma coisa muito importante que eu vou amar cobrar em prova é você saber diferenciar o que é um sistema de governo, o que é um regime de governo, o que é uma forma de governo e o que é uma forma de Estado. Isso não está, essa divisão, essa explicação, essa diferenciação, ela não está clara, muito clara no nosso capítulo. E o nosso capítulo também não fala de formas de Estado, né, que eu quero trazer para vocês. Vai falar de regimes e sistemas de governo. Não vai falar de formas de Estado, e então, mas é uma coisa que eu quero cobrar porque a gente acaba incluindo nessa discussão mais essa informação. Então, eu quero aproveitar essa aula para a gente deixar bem claro as diferenças que existem entre esses conceitozinhos e que às vezes confundem muito a gente, tá bom? Então, o primeiro que eu quero comentar com vocês é a forma de governo. Forma de governo. O que é uma forma de governo? Que também pode ser, corre um grande risco, né, de ser confundida com um regime de governo, né, forma de governo e regime de governo. Vamos começar com essa diferença. Então, quando nós falamos de forma de governo, nós estamos falando, como o próprio nome sugere, o modo, a forma como um poder soberano vai ser exercido. Como que o poder vai ser exercido, ou qual é a origem, a legitimidade, o fundamento do uso do poder numa determinada sociedade. Então, falar de forma de governo, nós estamos falando da possibilidade dessa forma de governo estar concentrada nas mãos de um rei. Então, o poder emana da honra, da realeza, da origem nobre de uma determinada dinastia, de uma determinada família, que detém por méritos, por honra, por dignidade, o poder e exerce o poder numa determinada sociedade. Quando nós temos essa perspectiva, nós temos uma forma de governo monárquica, ou seja, há um rei, há uma nobreza, há príncipes que eles
são o fundamento do uso do poder dentro daquela sociedade. Uma outra perspectiva que surge a partir da Revolução Francesa, né, é a República. Então, nós temos o que é a República? A palavrinha res quer dizer coisa, né, e o que é público é o do povo. Então, a res pública vai dizer que o poder é uma coisa do povo. Os bens, os valores, a origem do que legitima aquele poder não está num grupo de pessoas, não está numa nobreza. Ela está na população, está no povo. Então, isso quer dizer república, né? Então, é a primeira divisão que eu quero trazer para vocês quando eu falo forma de governo. Agora, quando nós falamos de forma de Estado, o que é a forma de Estado? A forma de Estado é o modo como aquele Estado distribui o poder. Quando eu falo de Estado aqui, pessoal, é muito complicado porque Estado ele tem vários sentidos, essa palavrinha. Então a gente pode chamar de Estado, tanto, por exemplo, igual eu falo, Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, são estados que têm os seus municípios e que estão ligados ao Brasil enquanto União. Não é esse sentido de Estado que a gente refere quando a gente faz essa análise aqui. Estado significa um ente político, bom? Então, o Estado essa não é nem um ente político, é uma forma organizada de poder. Isso é o Estado, uma forma organizada do poder, né, do poder público. Então, quando nós falamos de formas de Estado, nós estamos falando de especialmente duas possibilidades: um Estado unitário e um Estado federado. Muita atenção nisso, para que você não se confunda. O que é um Estado federado? Um Estado federado é aquele que tem mais de um centro de poder. Acredito que vale a pena você anotar aí no cantinho da sua apostila essa afirmação, já que ela não consta no material e eu vou trazer como conteúdo importante para vocês, né, que vai somar ao que está sendo trazido aqui no nosso material didático. Então, quando nós falamos de forma de Estado, nós estamos falando, como eu disse, da distribuição do poder em mais de um centro. Então, no caso do Brasil, e nós já vamos fazer esse exercício, né? O Brasil é uma federação. O Brasil ele tem não só a União como um ente político, ele também tem os estados, e aqui sim, estado no sentido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, são vários estados que têm autonomia, né, que exercem o seu poder político, e além dos estados, nós temos também os municípios, não é isso? Então, nós estamos no Brasil, que é a União, um ente político. Dentro do Brasil, nós estamos no estado de Minas Gerais, e dentro do estado de Minas Gerais, nós estamos no município de Belo Horizonte. Então, veja que há, para cada uma dessas esferas, há governantes, é ou não é? A gente não vota para o prefeito, nós não votamos para governadores, nós não votamos para o presidente da República. Então, são instâncias independentes, que não há hierarquia entre elas de poder. Então, são centros distintos de poder. Tem coisas que são atribuições do município, tem coisas que são atribuições do Estado, e tem coisas que são atribuições da União, né? Por exemplo, você tem o âmbito da educação. A educação ela pode ser oferecida pelas três competências.
Então, vocês já viram por aí que existem escolas municipais? O que são escolas municipais? Porque são escolas cuidadas e financiadas pelo município. Você já viu também, provavelmente, que existem, né, inclusive em Belo Horizonte, escolas estaduais. Por que são escolas estaduais? Mesma lógica, porque elas são financiadas, são de responsabilidade, são de cuidado do Estado. E você também já percebeu que há centros de formação federais, o próprio Cefet, né? O Cefet é um centro de formação de educação organizado e cuidado pela União, pelo país, né? pelo Brasil, enquanto União. A UFMG, por exemplo, que é o sonho de muita gente, fazer uma faculdade federal na UFMG, porque você não precisa de pagar por ela. A UFMG é uma universidade federal, custeada por custos da União, não é uma... Existe em Belo Horizonte também a UENG, que é uma universidade estadual. Então, perceba que há divisões de responsabilidades, de atribuições. Então, nós vivemos num país federado. Há mais de um centro de poder, bom? Que se interrelacionam, obviamente. Além da possibilidade de ter um país federado, existe a possibilidade de haver um país unitário. O que é um país unitário? É onde há um único centro de poder. Né? Nós temos o exemplo disso, o Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, dimensões territoriais pequenas, e que não faz sentido ter toda essa divisão política que existe no Brasil, por exemplo, que existe nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Você tem, como é um país pequeno, você consegue reunir todo o poder num modelo único, não é isso? Então, você tem essa forma de distribuição do poder, podendo ser unitário, como é o caso do Uruguai, ou federado, como é o caso do Brasil. Quem sabe me dizer o nome completo do Brasil? E aí nós já conseguimos entender o porquê deste nome completo do Brasil. Se você souber, me escreva no chat ou me diga aqui. Qual é o nome? O Brasil é o nome reduzido, né, do país. Mas qual é o nome completo do Brasil? Alguém sabe? Ninguém? Eu acredito que quando eu falar, vocês vão lembrar, né? Porque isso não é novidade para vocês. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar que o Brasil, o nome completo dele é República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil. Então, esse é o nome completo, né? O Brasil é só o nome reduzido, o apelido do país, né? O nome completo, como eu disse, é este, República Federativa do Brasil. E agora, entendendo tanto a forma de governo como a forma de Estado, nós entendemos porque o Brasil tem esse nome. Ele tem como forma de governo a República, ele tem como forma de Estado a Federação, e por isso ele é chamado de República Federativa do Brasil. Tá ok? Então, é essa a primeira distinção que eu quero trazer para vocês. A terceira distinção que eu quero desenvolver com vocês é a distinção que a gente estabelece entre sistemas de governo. Então, uma coisa é o regime de governo, outra coisa é o sistema de governo, né? E outra coisa, como eu disse, é a forma de governo. Cuidado que isso gera muita confusão, e como eu disse, eu vou ter um prazer muito grande de cobrar isso na prova, né? Já cobrei, quando a gente introduziu esse capítulo, já cobrei na prova que está vigente aí para vocês fazerem essa semana, e vou cobrar mais a partir da próxima prova, né? Então, quando a gente fala de sistema de governo, pensa num sistema. O que é um sistema? O sistema
é quando há uma inter-relação de partes, não é isso? Quando a gente fala, por exemplo, né, vamos para a biologia, o nosso sistema respiratório. O que compõe o nosso sistema respiratório? A, a inter-relação entre várias partes, entre vários órgãos que nós temos. Então, o sistema respiratório ele é feito pelo pulmão, ele é feito pela traqueia, não é isso? Ele é feito pelo nariz, e um está relacionado ao outro, um depende do outro para o seu bom funcionamento. Quando nós falamos de sistema de governo, nós estamos procurando entender como que se interrelacionam os poderes deste governo, tá bom? E nós vamos discutir isso mais à frente no capítulo, mas nós temos, a partir de Montesquieu, um filósofo moderno, nós temos a divisão tripartite dos poderes. Ou seja, existem 3 poderes independentes, harmônicos e que se interrelacionam. É o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Muito cuidado com essas falas, com a minha explicação. Eu estou tratando aqui de muitos conceitos, né? Eu pretendo revisar isso em aulas futuras, mas eu queria já formar a base para que você já tenha uma primeira explicação dessas questões. Então, fixando aqui novamente, né? No sistema de governo, nós temos a inter-relação que exerce especialmente entre o poder executivo e o poder legislativo. O que é o poder executivo? É o poder que administra o Estado, né? Lembrando o Estado aqui no sentido lato, no sentido de poder público. Então, o executivo, ele é o administrador. Quem é o executivo do município? O representante executivo do município, o grande representante. O prefeito. O representante do poder executivo no estado é o governador. E o representante do poder executivo na União é o presidente da República. Então, veja que essa é a função de administrar, de verdadeiramente governar o país. Por outro lado, além do poder executivo, nós temos o poder legislativo. Como o próprio nome sugere, poder legislativo é aquele poder de criar leis. Então, nós temos a Câmara de Vereadores no município, nós temos a Assembleia Legislativa no Estado e nós temos o Congresso Nacional na União. Então, os políticos, né, via de regra, a maioria deles estão ocupando cargos legislativos, não é isso? Obviamente, presidentes, né, também são cargos eletivos, mas é a minoria dos políticos, a grande maioria dos políticos está no âmbito legislativo. Então, eles vão para o Congresso, eles que criam as leis que vão regulamentar a vida em sociedade, inclusive vão regulamentar as ações dos outros poderes. E o terceiro poder, né, eu disse que é uma divisão tripartite, é o poder judiciário. Como o próprio nome diz, o judiciar significa que é o poder que vai julgar, que vai pegar as leis que foram elaboradas pelo poder legislativo e que vai julgar os casos, os conflitos sociais, a partir das leis que foram estabelecidas. Vão dar a interpretação para essas leis e vão aplicar essas leis. Então, é assim que funciona a divisão dos poderes, tripartite. E quando nós falamos de sistema de governo, nós estamos falando especificamente da relação entre o executivo e o legislativo, entre o poder de administrar e o poder de criar leis. E nessa relação nós temos 2 grandes modelos. Nós temos o modelo presidencialista
e nós temos o modelo parlamentarista. No Brasil, pessoal, qual modelo nós adotamos? Vocês sabem me dizer se nós somos presidencialistas ou parlamentaristas? Pelo próprio nome, né, já nos indica, nós temos um presidente da República e por isso, então, nós adotamos o modelo presidencialista. O que é o presidencialismo? Muita atenção. O presidencialismo lembrando que é um sistema de governo, ou seja, é a relação entre poder executivo e legislativo. O presidencialismo é quando o chefe do executivo ele acumula tanto as funções de chefe de governo como chefe de Estado. Atenção, chefe de governo e chefe de Estado. Vale muito a pena, se você não está anotando a aula de hoje, depois você revisitar essa aula, ver a gravação dela no YouTube e fazer um esqueminha, para que você vá esclarecendo todas essas divisões que eu estou trazendo para você. Então, chefe de governo e chefe de Estado. O chefe de Estado é aquele que representa o país nas suas relações internacionais. Ele é o chefe de Estado. Ele que vai visitar os outros presidentes, ele que representa o país na ONU, né, faz essas relações internacionais. O chefe de governo é aquele que administra, que governa o próprio país, que cuida da administração do país, né? Então, ele que assina os decretos, ele que toma as decisões, né? De escolher os representantes alguns representantes do judiciário, ele governa o país, literalmente, ele administra o país. No presidencialismo, o presidente acumula essas duas funções. Então, você tem, no caso atual, o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele assina leis, né? Ele dá a sua chancela das leis que são criadas pelo Legislativo, ele governa, ele define os ministros, ele que estabelece uma visão geral da política que vai ser adotada no país, tal, e ao mesmo tempo é essa mesma pessoa que vai representar o país perante o cenário internacional. Então é o próprio Bolsonaro, ele teve até recentemente na ONU fazendo um discurso, apresentando né, a sua visão, as suas posições do país perante problemas internacionais, não é isso? Então, ele acumula as duas funções, esse é o presidencialismo. No parlamentarismo, você tem uma divisão. Você tem o chefe de Estado como uma pessoa e o chefe de governo como outra pessoa. O chefe de Estado, normalmente nos parlamentarismos, nós estamos trabalhando com a forma de governo monarquia, em que o chefe de Estado é normalmente um rei ou uma rainha, no caso, por exemplo, da Inglaterra. Você tem o chefe de Estado, a rainha da Inglaterra. E você tem o chefe de governo, que é quem administra o país, que é um primeiro-ministro. Você tem um primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro, a rainha, ela não define a política interna. A rainha da Inglaterra, por exemplo. Ela trata das relações internacionais. Então, ela recebe pessoas de outros países, políticos de outros países, faz esse diálogo, né? E no âmbito do governo, o parlamento, o poder legislativo, por isso parlamentarista, o parlamento, parlar é falar, né? Então, o parlamento são aquelas pessoas que discutem as leis. Então, o parlamento, ele escolhe um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro internamente o país.
Bom, já fizemos a divisão, já trouxemos bastante conteúdo para vocês. Eu não quero falar agora dos regimes de governo, ou regimes políticos, né? Que está a partir da página 6, porque já é um outro conceito, nós vamos abordar de forma mais detalhada aqui, dentro do nosso material didático, as perspectivas do regime político ou regime de governo, em que pode ser a monarquia, a aristocracia e a democracia. Eu vou deixar essa discussão para a nossa próxima aula, né, para fins didáticos e não acumular muita informação para vocês, tá bom? Então, eu já vou encerrar a aula por aqui, né? Eu agradeço vocês aí a atenção de todos, né? É um conteúdo bem denso dessa aula, muita informação, e é importante que você talvez revise isso posteriormente. A partir da próxima aula também eu vou dar um panorama novamente, mas sem que você tenha entendido, às vezes até anotado algumas das coisas que eu falei, vai ficar difícil de você assimilar esses conhecimentos, tá bom, pessoal? Então, um beijão para todo mundo, um excelente final de semana para todos, né? Fiquem com Deus, um bom descanso aí, beijão, tá? Falou, pessoal, com Deus. Tchau, Júlia, com Deus. Valeu, Breno. Tchau, Isa. Deus abençoe, fiquem com Deus. Um abração para todos aí. Lembrando da nossa prova, hein? Quem ainda não fez, aproveite esses minutinhos aí que nós temos ainda e corre lá e fazer a prova rapidinho, para você ficar livre dela no final de semana, poder assistir bastante seriado, poder curtir bastante. Um abração para todos.